Fala pessoal, aqui é o GSTV para mais uma análise de patch. Essa atualização 6.2. No geral eu queria ter feito mais cedo pro ao vivo da stream, mas como a atualização saiu agora, tô fazendo agora. Se mantiverem lançando nesse horário, vai passar para um horário realmente mais tarde, ao invés do horário previamente marcado das 14 horas. Para quem estiver acompanhando no YouTube, continua saindo à noite, nas quartas-feiras, depois que terminar a stream. Não todas as quartas, claro, a cada 2 semanas. Começando a atualização, a gente tem a informação de que tanto o Jhin como o Shen vão ser lançados. Na verdade, o Jhin vai ser lançado e o Shen vai ser atualizado em algum momento durante ou depois do lançamento da atualização 6.2. Então, em breve eles vão aparecer. Se já tiverem mudado para a próxima quarta, eu pretendo para o vídeo de quarta, que vai ser normalmente de análise de novidades e tudo mais, fazer de um dos dois, ou talvez até dos dois se der tempo, mas ainda vou colocar em votação se saírem, ainda tem muitos poréns. Por enquanto, vamos só passar por eles e depois a gente fala sobre isso. Primeiro campeão que a gente tem aqui com alteração é o Dr. Mundo. Diminuímos o poder inicial do mundo, o dano dele agora está mais baixo, até o último nível da habilidade, e o R do mundo começa com um tempo de carga maior antes de diminuir. Qual que é a ideia aqui? O mundo, na minha visão, eu acho que ele vinha muito forte desde o nível 6, e eu acho que ele tem que ser forte ainda pro late game. Sendo que no late game dele, ele já perdia muito do que ele tinha pro early game. Até porque no late game tem mais campeões batendo nele, lutas são mais generalizadas, tem outras fontes de dano aparecendo, como Barão, torres mais fortes. Então pro late game ele não pode ficar tão fraco, ele tem que permanecer forte, mas pro early game dele, que parecia estar um pouquinho forte demais, nível 6 até o nível 11, assim, ele ainda estava brilhando muito no momento que eu acho que ele não devia estar tão forte, poder escalar um pouco melhor no jogo e ficar até mais equilibrado no começo. Então o dano de ataque de bônus mínimo foi reduzido nos níveis iniciais para o eu masoquismo, e o sadismo, que é Ultimate, tem mais recarga nos primeiros níveis. Vale lembrar também que nos primeiros níveis é o tempo que você não tem tantos itens de redução do tempo de recarga, então vai demorar bastante para voltar ao sadismo, não pode ser usado toda hora, como talvez até antes dava para ser um pouquinho mais rápido, com a diferença de 25 segundos. A Elise, o dano de ataque bônus ainda escala, então parece que não mudou isso aqui. Essa proporção é inalterada, beleza. Elise, velocidade de movimento na forma humana reduzido, e velocidade de movimento na forma aranha reduzida em 5 nos dois. Uma mudança muito leve, isso mal dá pra perceber. Mas é interessante sempre lembrar que na forma aranha ela tem 25 de velocidade a mais do que na forma humana, é bastante coisa, tá? Então se você tá só andando pelo mapa com a Elise, é melhor você estar na forma aranha, sempre fica atento nisso. E a cria volátil, que é o W, né, a aranha que sai e explode no inimigo, o dano base foi bastante reduzido. Isso, na minha visão, esse dano base ele tem que ser arrumado, dado o item novo, Ecos Rúnicos, que vem muito forte com a Elise, e o dano do Ecos Rúnicos com a Cria Volátil está sendo muito alto, incomoda bastante, mesmo no começo do jogo, então é bom dar uma equilibrada, já que tem um novo item que é não sempre feito, mas é um dos cores que são muito feitos para Elise. Fiora, a passiva agora altera entre superior direito e inferior esquerdo, a dança do duelista. Alternava a localização do surgimento entre dois vitais de frente para o lado azul, enfim. Mudou um pouco como vão surgir os pontos vitais, com um pouco mais de previsibilidade para Fiora. Ok. Isso acho que quem joga de Fiora vai entender um pouquinho melhor. Para eu que não jogo, para mim que não jogo, não sei explicar tão bem. Os pontos vitais eles vão aparecendo, você tem que acertar por um lado, agora vai ser um pouco mais aleatório. É isso. Gangplank, Ultimate, o tempo de recarga subiu bastante, 20 segundos a cada nível. E gosto disso, porque um dos pontos mais fortes do Gangplank, na minha visão, não é só o dano do barril que ele é capaz de dar, mas o fato de às vezes ele é um top laner, um mid laner, e ele faz presença no mapa inteiro com essa ultimate, que além de dar muito dano, é uma das habilidades com maior dano no jogo, por conta do tanto que fica caindo, você tem que sair de dentro dela se você não quiser receber muito dano, também por conta da lentidão, que só isso já estraga um gank, já estraga uma eliminação, então é muito forte, e ainda com essa presença global tão simples dele, tem que tomar muito cuidado, porque é uma habilidade que faz muita diferença no kit do campeão. Aí pra você não mudar o dano do barril, que é uma coisa única, uma coisa legal, uma coisa que você tem reação, mudar um pouquinho, dar uma nerfada na ultimate é bastante interessante. O W da Karma, que é a decisão absorta, que prende o inimigo, né, prende você com a aliada da velocidade de movimento, prende o inimigo para te prender. Agora o custo de mana foi bastante reduzido, acho que até pra Karma poder ter um pouquinho mais de espaço como suporte, já que suportes eles não são tão cheios de tanta regeneração de mana ou tanta mana total.
E, como eles estão falando, então de onde os campeões foram afetados pelo nerf da regeneração de mana da Rainha Gélida. Então talvez tenham outros campeões suportes que tenham alteração de mana nesse patch. Vamos continuar acompanhando. Kha'Zix. Mais uma alteração, né? No patch anterior já teve alteração, um pequeno buff no Kha'Zix e mais uma seguida. Alteração, buff em 2 patches seguidos normalmente significa que o campeão vai começar a aparecer. Vamos lá. Agora o Insetos Carregado. Agora pode ser carregado no meio de pulo para que o Kha'Zix possa lançá-los antes de aterrissar. Forte. Muito bom. Se Kha'Zix lançar Espinho de Vazio e Massacre do Vazio no meio do ar, ele carregará apenas o último ataque que tentou lançar. Não ambos. Isso já seria demais. Ou seja, o Kha'Zix, durante o pulo, ele era capaz de dar o Q dele, que é o massacre... Ah, não. O Massacre do Vazio é o ult. Mas, então eu acredito que ele ainda vai poder dar o Q, já que o Massacre do Vazio é o ult. Enfim, não vai poder usar o W ao mesmo tempo que ele se ulta no meio do ar, que, como estão falando, isso já seria demais. O Q, aparentemente, ainda vai poder usar durante o caminho do ar, porque você podia estar pulando por cima de alguém e dar o Q meio que pulando por cima. Porque, na verdade, quando o Kha'Zix está pulando, né, ele está ainda passando pelo campeão, né? Ele não tá dando um blink, não é um flash, não é uma translocação arcana, que ele não tá percorrendo o caminho. O Kha'Zix, ele percorre o caminho, então você pode tanto dar um knock-up pra ele durante o caminho, como, enfim, ele mesmo dar uma habilidade. Acho que essa é a ideia. Mesma coisa vale pra Tristana também. Tristana no meio do salto, você pode usar o ultimate e empurrar o cara pra trás também. Pra quem não sabe, dá pra fazer isso. A ult, o Massacre do Vazio, agora pode ser carregado no meio do pulo, então essa é a novidade. Se Kha'Zix tentar lançar o Espinho e o Massacre, ele carregará apenas o último. Então é a mesma alteração para os dois. Legal. Não acho que é um grande buff, mas já é uma alteração interessante para o Kha'Zix. Vamos ver se no próximo insistem para aí sim emplacar o Kha'Zix de volta. Kindred. Custo de mana de Q subiu e o dano base do E diminuiu. Simples. Simples assim, como está explicado aqui. Custo subiu. Opa, cliquei na Kindred. Como está explicado aqui, o custo do Q subiu, do E diminuiu, só isso. 5, 35 de mana em todos os níveis. E o dano em todos os níveis do E caiu em 20. O escalamento e a porcentagem de dano de vida continuam inalterados. Nuno. O E agora pode ser usado mais vezes no fim de jogo. Por quê? Porque o tempo de recarga foi bastante reduzido nos últimos níveis. O custo de mana bastante reduzido. A duração da lentidão, obrigado, foi reduzida. E a força da lentidão aumentada nos primeiros níveis. O dano básico reduzido nos últimos níveis. E a proporção de poder de habilidade reduzida. Muita mudança em apenas uma habilidade. Praticamente tudo dele está mudando. É interessante porque essa é basicamente a maior habilidade ofensiva do Nunu. A Ultimate não dá pra contar tanto porque tem o cast e tudo mais. Você não vai estar usando toda hora a sua Ultimate, é bem específico. Já a Explosão de Zelo é toda hora pra um gank, pra você poder brigar com o campeão inimigo. Então, todas essas alterações eu acho que beneficiam o Nunu. Eu acho que torna ele um pouquinho melhor, mas eu não diria que ele vai passar a ser utilizado. Talvez em composições de proteção ao atirador, proteger o atirador, fazer um kite, ele pode acabar aparecendo. Mas, no geral, eu não vejo ainda muito ele tendo espaço, até porque a presença dele do começo de jogo não acho que ainda vai ser tão grande com essas alterações. Pop. Passiva. Se o alvo morrer antes do escudo atinge, o escudo não retornará. Não é um bumerangue. Agora o escudo retornará para Pop quando ela matar um campeão com uma passiva zumbi. Ok. Quando o escudo estiver no chão, ele iniciará sua animação mais cedo para que Pop saiba que é hora de dizer adeus. Tá, ok. Então algumas alterações na minha visão de jogabilidade, não vai mudar exatamente a força dela, essas alterações da passiva. E agora o que é o choque do martelo, melhoramos o combo EQ da atualização 6.1. Choque do martelo apenas mira automaticamente na direção do seu alvo, se o cursor do seu mouse não se moveu significativamente depois de lançar a investida heróica. Ou seja, facilitou você encaixar o combo, se você mexer um pouquinho, vai meio que no mesmo lugar. É interessante. É bem interessante esse tipo de alteração. Deixou a jogabilidade da campeã um pouquinho mais fácil. Rengar. Vamos lá. Como 16 avos de um time. Tá ok. Quando o Rengar pula em um alvo efeito furtivo ou de arbusto, agora ele aterriza bem perto do alvo. Ou seja, que ele não pule por cima do alvo e a boleadeira passe reto. Entendeu? Uma consistência um pouquinho melhor, para não cair exatamente, mas ligeiramente afastado para poder acertar a boleadeira. O que? O dano de ataque total foi bastante reduzido e o dano de ataque bônus aumentado. O buff de dano de ataque diminuiu o escalamento do dano.
Se não me engano, essa parte condiz ao dano da habilidade, aliás, o dano que você vai receber extra, e esta parte ao dano que você vai dar na habilidade, entendeu? Você vê que eles estão tirando 20% de um para adicionar 10% no outro. Quer dizer, já é uma diferença que não está realmente pagando o que foi removido. Então dá para considerar um pequeno nerf. Vamos lá. Boleadeiras agora tem um tempo de lançamento de 0,25. É interessante. Quando o Rengar lança enquanto está no ar. Agora, lançar essas boleadeiras adequadamente se ele tentar fazer isso no ar, mas o cursor de mira estiver fora de alcance. Ok. E o furor da caçada, que é a ult, alcance do ponto de exclamação aumentou. Então você vai saber ainda antes se o Rengar estiver no seu alcance, invisível. E a boleadeira, isso aqui é para evitar dele jogar duas vezes durante o ar, ajuda ele a não jogar duas vezes e ajuda também a ter esse pequeno cooldown para você não, para tipo ele não tá pulando, ele joga e depois já joga em raiz, depois já vai ter outro e fica aquela loucura de boleadeira, entendeu? Tanque quente. Duração do acúmulo da passiva 5 segundos, bastante reduzida. Isso nerfa o tanque quente no top, apesar de ele não ter aparecido no CBLOL, ele apareceu bastante nas LCS, tá? O indicador da língua agora dura mais tempo, até que a língua termine de se desdobrar. Legal, legal. O W, devorar. Consertamos um banho de devorar, ressarcia seu tempo de espera, se fosse no alvo imune. Ok. E a ultimate, proporção de 4, 6 e 8% de bônus de vida, passou para 2, 4 e 6% de bônus de vida. Tá ok. Aqui, é como eu falei, eu acho que são pequenos nerfs na clareza que o campeão tem, principalmente como sendo campeão da rota superior. Isso eu acho interessante. Porque, apesar de a gente não ter visto, ele tem sido bastante banido no CBLOL, como eu falei nas LCS ele apareceu bastante. Finalmente, obrigado nerf na acerção da Rainha Gélida. Dobrou, aliás, 50% a mais do tempo de recarga do ativo. Isso é bom, muito bom, porque, na minha opinião, o ponto mais forte da acerção pro mid laner era o quanto você poderia spamar esse item. Tipo, a cada 1 minuto é pouco tempo demais, é muito pouco. E dar uma lentidão, permitir uma iniciação, ganhar a visão do jungler inimigo, saber quem tá chegando perto de você, era muito forte. Eu acho que com esse nerf de 30 segundos a mais de recarga, eu acho que vai dar uma equilibrada boa na acerção. Apesar dela perder a força pro suporte, claro, perde pro suporte, perde pro mid laner, também acho que tem que ser criado um pouco mais de liberdade no que o suporte pode escolher se ele for principalmente dano mágico. O custo do Morello no Moicão foi reduzido. Isso eu acho interessante porque o Morello, ele... enfim, ele foi um item que apareceu muito e agora já estava aparecendo pouquíssimo, já quase você não via. A seleção da Rainha Gélida estava vindo muito forte e acho que querem voltar o Morello no Micom, que é importante, é o item pro mago que quer causar burst, que quer comprar um item de dano cedo. É um item muito legal. E aqui o Grau Profano, que é um item pro mago que quer causar dano cedo, mas que quer ter mais resistência, né? O cara do burst, é o cara de ter um custo de mana, tá sempre utilizando suas habilidades, também custo reduzido, 150 aqui e 100 aqui. O Lacre Negro, custo reduzido para 350. E o Mejai não teve aumento no custo. Eu acho interessante porque justamente está falando aqui, mais barato para começar com uma postão reabastecível ou 3 poções de vida, para você poder manejar melhor o seu primeiro item se você for começar com Lacre Negro. A batedora, pagamento final 350 de ouro, o dano de ataque aumentou. Eu acho interessante isso porque... é exatamente o que está escrito aqui, é uma premissa gananciosa da batedora. É uma premissa de que você vai chegar na sua rota só para farmar, para não brigar, e para no final que você terminar de destacar ela, você ter um ganho de ouro muito grande, muito significativo pro jogo, para sua fase de rotas. E precisa ser mais significativo para a galera começar a comprar, porque por enquanto não está rendendo muito. Consertamos um bug, isso a gente pula. Agora, talentos. Talentos eu gostei de ver também, que eu dei uma passada assim, escrolei rápido. Mas eu gostei de ver porque teve mais uma alteração no decreto do Senhor do Trovão. O assassino, dano aumentado é exclusivo contra campeões. Não sabia nem que isso dava dano em minion, em monstro. E o dano bônus agora aumentou. Pro solos eu acho que é muito forte, principalmente pro top laner, que normalmente até o late game vai ficar mais sozinho. O mid laner já não fica mais sozinho o tempo todo, tem muito 2x2, muita participação no mapa, mas aumentar esse dano é bastante interessante. No decreto, o tempo de recarga que era fixo em 20 segundos, sempre 20 segundos, agora começa a 25 e vai reduzindo com base no teu nível até chegar em 15 segundos no nível 18. Quer dizer,
Pro começo do jogo, pro early game, que é um momento mais forte dele na minha visão, bem nerfado, bem reduzido, mais 5 segundos. E pro late game, um pouquinho mais ajustado, um pouquinho mais de ajuda para ele conseguir até evoluir um pouquinho melhor. Porém, o que era muito forte nele também, na minha opinião, era que o tempo que durava, que você podia dar os ataques, era muito longo, eram 5 segundos. Quer dizer, se eu ataco o inimigo, aí depois de 4 segundos ataco de novo, aí depois de 4 segundos ataco de novo, o decreto ativa. Agora são 3 segundos nesses intervalos de ataque que eu tenho que atacar para ativar o decreto. Isso também, na minha opinião, é um nerf bem considerável da qualidade de como você vai conseguir aproveitar desse decreto. Bênção da Voz do Vento. Apenas uma correção da caixa de dica. Quer dizer, o que estava escrito foi corrigido, então não tem muito o que falar. Vamos pro próximo. Na verdade eu vou falar. Caixa de dica foi atualizada para refletir que para autocuras e escudos a Bênção de Vento aumenta seu potencial, mas não concede bônus de resistência armadura e resistência mágica. Ok. Melhora autocuras e escudos, mas não o bônus que dá de resistência mágica e armadura. Ok. Amuletos. Escombros das sentinelas agora mudam visualmente com base no tempo que viraram escombros. Ou seja, para você saber quanto tempo faz que aquela sentinela sumiu. O quão inútil é a informação? Sim, porque dura muito tempo, você sabe que teve uma sentinela ali, você não sabe se faz tempo, você não sabe se acabou de acabar, você não sabe se o time inimigo sabia que você estava ali e acabou agora. Então, ter essa diferença no brilho para você poder começar a perceber quanto tempo faz é bem interessante, bem legal. Para de emitir chamas depois de 30% da sua vida útil ter passado. Partícula muda visivelmente depois de 60%. Então qual que é a ideia? No começo ela vai ter um brilho muito forte, depois vai brilhando menos e depois muda visivelmente depois de um tempo. Então vai ter janelas de tempo para você saber, acabou de acabar, ou acabou faz um minuto, ou acabou, na verdade 10% seria 25 segundos, ou acabou faz 30%, que daí vai 80 segundos exatamente. Não exatamente, porque 30% acaba não saindo, mas quase 80 segundos, que é 1 minuto e 20, então você vai saber mais ou menos quanto tempo faz. Ou então, tá numa janela de 25 segundos a 1 minuto e 20, para você poder ter uma ideia um pouco melhor de quanto tempo faz que sumiu isso. Na minha visão, isso afeta um jogo de muito alto nível de comunicação, competitivo e tudo mais. Solo Kill, eu não sei se a gente vai conseguir dar tanta atenção a isso. Lente detectora. Detecção da varredura, centro a centro, centro a borda. Tá. Vai ter um pouco mais de raio de detecção das sentinelas. Também afeta a evolução. Ok. Mas será mais divertido marcar campeões enormes se escondendo em arbustos. Ok. Alteração vidente. Agora menor e mais levemente desbotado que um ícone de regular de sentinela. Mudou qual que é a ideia como que ele aparece no mapa, para você saber se é uma sentinela ou uma alteração vidente. E o totem vidente agora tem um comportamento similar ao de outras sentinelas ativas. Seu cursor de mira agora ficará verde quando estiver sobre um arbusto e vermelho sobre o terreno. Então, um pouco mais de para você saber aonde realmente que ele está colocado. Amuletos lançados durante canalização. Título de mudança funcional. Ativar o amuleto não irá mais quebrar canalizações, com exceção do caso de Jin e Zerath, que iremos corrigir assim que pudermos. Quer dizer, se você está voltando para a base, eu acredito que você pode colocar um amuleto. Não vai quebrar uma sentinela do amuleto, por exemplo, não vai quebrar a sua canalização. Mapas alternativos, a gente não quer saber disso, a gente gosta de Summoner's Rift, nova seleção. Skins podem ser compradas na nova seleção, cromas podem ser compradas, skins de sentinelas podem ser selecionadas na nova seleção. Quer dizer, agora a gente vai poder escolher a skin da sentinela na seleção, coisa que ainda não dá, só no 6.2. Balanceamento no gerenciamento, aprimorado em todos os níveis. O MMR, o matchmaking ficou um pouquinho melhor. Reduzido a extremidade mais alta do espectro de MMR. Predefinidas de 5 integrantes, agora são combinadas com outras de 5 integrantes em 98% do tempo. Não vai ter uma fila só para cada um, mas em 98% do tempo, ou seja, na maioria do tempo, vai ser colocado com 5 integrantes. Quando que não vai ser? Se o cara estiver lá 1 hora esperando, não tiver ninguém mesmo, aí talvez caia numa fila solo ou duo diferente. Mas 5 integrantes tem um peso diferente agora de 2, né? Quer dizer, não houve a solo sozinho apenas. Solo, duo, 3, 4, a mesma coisa, só de 5 que vai ter uma diferença agora, né, vai ser sempre 5 contra 5. E as skins novas, o Kong Radiante do Festival Lunar,
Caitlyn Espectro Lunar e Morgana Espectro Lunar, as duas são legado. Legado quer dizer que elas vão sair da loja acabando isso, acabando o Festival Lunar, e o do Wukong não. Enfim, várias correções de bugs, se vocês tiverem curiosidade, leiam aqui. Skins futuras do Jhin procurado, quando o Jhin for lançado. Draven, Caçador de Feras. Sejuani, Caçador de Feras. E Tryndamere, Caçador de Feras. Eu tava achando que era o Brown, mas tudo bem. E, enfim, é isso aí, galera. Essa foi a nota de atualização 6.2, espero que vocês tenham gostado. E lembrem-se sempre de se inscrever aqui no canal do YouTube para mais vídeos como esse. Quero lembrar a todos que já estão saindo desde semana passada os novos vídeos da aula aberta 2016, análise do patch, já tem 6.1 também aqui no canal do YouTube. E às quintas o Papo com GSTV, e amanhã ainda não tem o assunto, mas vai sair o Papo com GSTV, vamos ver o que pinta até amanhã para poder conversar com vocês, para poder falar sobre. Muito obrigado por acompanhar mais esse, vejo você no próximo e um abraço.